Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias e hoje temos entrevista. Eu estou aqui com Josemar Vendramin, vice-presidente do Cindy Lojas Nova Prata. Uma boa tarde, bem-vindo ao Conecta Mais Web TV, Josemar. Boa tarde, Beto. E agradecemos a oportunidade de estar aqui para esclarecer um pouco sobre os assuntos que vamos debater. Vamos falar sobre a liberação e a autorização, essa portaria para o trabalho nos domingos e feriados. Agora eram 72 setores, agora passaram para 78. Então, assim, isso é uma forma de estimular a economia? Com certeza, Beto. Eu acho que, assim, com esta portaria veio a dar mais liberdade para as empresas de trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Sim. Então, com esta nova portaria, deu oportunidade de novos segmentos poderem ter essa liberdade de abrir os seus negócios e, com isso, movimentar a economia. E como irá funcionar isso aí, em relação aos empregados, no caso? Bom, nós temos, assim, algumas regras que terão que ser cumpridas, né? Esta portaria, ela, além de abranger mais categorias, ela deu oportunidade para aquelas empresas que elas não são regradas pelo seu sindicato, pelas suas convenções coletivas, abrirem sábados e domingos, que primeiro não poderiam abrir. Certo. Na questão do comércio, serviços que onde o sindicato, o Cindy Lojas, representa, são 13 municípios na nossa região, nós temos uma convenção coletiva. Então, essa convenção coletiva, pela reforma trabalhista, hoje, o que é negociado, ela tem valor maior do que o legislado. Então, tudo que nós colocarmos na nossa convenção coletiva, ela tem que ser respeitada pelas empresas representadas. Quando não temos convenção coletiva, vale a lei maior, que é a lei federal. A lei federal, no caso, da CLT, que é a CLT, isso. Sim. Então, assim, daí, em relação aos empregadores, vai ser flexibilizado, porque é uma coisa assim, certos setores já tem essa... O pessoal trabalha já no domingos e feriados, né? Sim, nós temos muitos setores que já estavam regrados para trabalhar sábados, domingos e feriados. O que nos atingiu aqui agora é que abriu também para o comércio. Então, isso beneficiou. O nosso comércio da nossa região e a grande comércio, a maioria dos comércios, eles são representados por sindicatos. Certo. Vamos citar o exemplo do nosso Cindy Lojas aqui, que representa toda a nossa região, aqui dos 13 municípios. Nós temos uma convenção coletiva, tá? Onde tem as suas regras a ser cumpridas. Então, essas são válidas e têm que ser cumpridas dentro dessa modalidade. A convenção coletiva tem uma validade de um ano, então, de 1º de março a 28 de fevereiro. Essa nossa convenção coletiva venceu dia 28 de fevereiro. Então, de 28 de fevereiro para cá, até nós negociarmos a nova convenção coletiva, as empresas estão sem regramento do comércio. Então, vale a CLT. Certo. Então, a CLT diz que o comércio pode abrir sábados e domingos e feriados. Primeiro, não podia. Tinha que ser uma coisa só familiar, no caso, né? Não, tinha que ser só familiar, aberto pelos proprietários, certo. Os sócios, né? Sim. Então, com esta abertura agora, com esta maior leque de empresas, de segmentos que pelo decreto pode vir, que aqui atinge o comércio, as empresas, depois do dia 28 de fevereiro, elas não poderiam abrir sábados de tarde e domingos e feriados. Com este decreto, eles podem abrir tranquilamente, que não poderão ser multados. Quando voltar quando nós negociarmos a convenção coletiva agora, que estamos em tratativas, vai valer as regras que estão dentro da convenção coletiva e não da CLT. Quando vocês fizerem agora. Isso. Mas em relação, por exemplo, o trabalhador que trabalhou no domingo. Certo. Como é que vai ser negociado? Ele vai ter a folga dele quando? Correto. Então, pela nossa convenção coletiva, o que diz a nossa convenção coletiva? Nos domingos, pode abrir o comércio, o funcionário vai ganhar um bônus para trabalhar até 6 horas no domingo, tá? Ele não pode trabalhar mais que 6 horas, e ele ganha um bônus de R$55. E estas horas isso no caso do comércio. No caso do comércio, bens e serviços, sim, né? Onde é que o Cindy Lojas, onde eu posso... que abrange isso aí. E que abrange essa categoria. E essas horas que ele trabalhou no domingo tem que ser compensadas na próxima semana. Então, se ele trabalhou 6 horas no domingo, ele tem que ser compensado essas 6 horas durante a próxima semana. E daí, durante esse processo, não existe mais... Hora extra não existe mais. Existe hora extras de segunda a sábado.
Então, até 2 horas extras que o funcionário fizer durante a semana pode ir para o banco de horas e elas podem ser compensadas em até 4 meses. Isso é o que diz a nossa convenção coletiva. Pela CLT, o empresário pode compensar em até 6 meses. Tem 6 meses. 6 meses. Mas como vale mais o negociado que o legislado, então o empresário tem que compensar dentro do quadrimestre. Aquelas horas que o seu colaborador fez durante aquele quadrimestre. Tem que compensar todas aquelas horas extras dentro do quadrimestre. Então, suponhamos de março, abril, maio, junho. Até a final de junho, o seu funcionário dele fez 15 horas ou 20 horas durante aquele quadrimestre, ele tem que compensar dentro deste período. No máximo 2 horas diárias. Tá? Se o funcionário for 3 horas, aquela hora ele tem que pagar extra. No máximo 2 horas por dia. Sim. E daí, isso indo para o banco de dados, ele tem que ser aproveitado nos 4 meses, no caso do comércio. Certo. Agora, por exemplo, em relação os sindicatos têm aceitado essas propostas? Não sabe disso, como é que está? Sim, os sindicatos aceitam porque, na verdade, a CLT diz que 2 horas por dia o seu colaborador pode fazer e pode ser compensado em até 6 meses. Então, isso a CLT diz. Então, os sindicatos estão aceitando e negociando com os sindicatos patronais que seja compensado em períodos menores. Mas é aceito essa compensação. Sim. Mas não é obrigatório. O empresário pode pagar para o seu funcionário se ele não tem condições de compensar, que ele tem um quadro de funcionários muito pequeno, ele pode pagar essas horas extras para o seu colaborador. Sim, e isso aqui não está passando por cima da CLT, no caso. Não. Está dentro do que a CLT prevê. Sim, mas é uma mudança trabalhista também, né? Se for analisar. É uma mudança trabalhista importante. Sim. Porque eu acho que assim veio os dois lados a ganhar, tanto o empresário como os seus colaboradores. Então, acho que a reforma trabalhista ela deu mais flexibilidade para as empresas trabalharem e, junto com os seus colaboradores, conseguir ter uns horários mais flexíveis. Sim. Mais algum detalhe que tu queira dar para explicar para o pessoal que está nos assistindo aqui, Josemar? Não, acho que é importante esse esclarecimento que esse decreto que foi publicado no dia 18 de junho, ele atinge as empresas que elas não estão representadas por sindicatos, tá? As empresas que estão representadas pelos seus sindicatos, eles têm uma convenção coletiva que ela tem que ser cumprida. Certo. Tá? Então, é isso que o comerciante tem que se informar nesse sentido. O decreto diz que eu posso trabalhar sábado, domingos e feriados. Pode. Desde que a convenção coletiva dele não esteja em vigor. Se ela está em vigor, ele tem que cumprir o que está escrito na convenção. Certo. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, acho que isso foi... É isso. As pessoas ficarem informadas. Muita gente ficou assustada com isso, né? Com certeza. Com certeza, né? Mas acho que é importante o esclarecimento e, assim, colocamos à disposição no Sindilojas 3242-2822 de maiores informações e esclarecimentos. Estamos lá sempre para contribuir. Certo? Tá bom. Obrigado pela sua participação aqui na Conecta Mais Web TV. Eu que agradeço e muito obrigado a todos. Tá ok. E nós seguimos com a programação da Conecta Mais Web TV.